Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Nós agradecemos a presença de vocês e nós pedimos que vocês aguardem só mais alguns minutinhos para a chegada dos demais, por favor. Bom, vamos começar. Então, boa noite a todos. É com muita alegria que nós recebemos vocês hoje aqui. Meu nome é Beth Chaves, eu sou estudante de Logosofia e colaboradora voluntária no Centro de Estudos Paraíso, aqui em São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre rumos e destino, que é um tema bastante instigante, né? E antes, como há pessoas que não conhecem logosofia e estão vindo pela primeira vez, eu vou falar um pouco sobre logosofia. A logosofia ela é uma ciência nova, ela tem 90 anos, nós estamos comemorando 90 anos este ano de 2020, e o autor é o argentino Carlos Bernardo Pecotti. Essa ciência ela revela conhecimentos de alta transcendência, como o conhecimento de si mesmo, a configuração biopsicológica e espiritual do ser humano, Deus, o universo, suas leis, entre outras. Como ciência, ela propõe um método de estudo. Então, esse método, cada um de nós que estudamos, aplicamos à própria vida e realizamos experiências com o que nós estudamos. Hoje nós vamos apresentar um pouco das nossas experiências sobre o tema. É conhecida também como a ciência do afeto. Ela tem o objetivo da evolução do ser humano e o que nós aprendemos a compartilhar com os demais, que é o que nós faremos hoje aqui. Esse estudo sobre rumos e destinos, ele foi realizado por um grupo de estudos da Fundação, na qual eu faço parte, a Lívia, a Maria Vilma e a Selma, que falarão hoje e estão representando esse conjunto também. Também eu gostaria de dizer que se vocês quiserem saber mais detalhes sobre a logosofia, sobre a Fundação Logosófica, vocês devem acessar o site www.logosofia.org.br. Nós estamos com um site novo, onde vocês têm todos os detalhes sobre a ciência, sobre o autor, sobre a fundação, no Brasil e no mundo. Então, eu recomendo que vocês vejam, consultem o site. E eu gostaria de começar com algumas reflexões. O nosso destino, ele é pré-fixado? Eu posso mudar o meu destino? De que forma mudar o meu destino e criar novos rumos para a minha vida? Então, vocês podem interagir conosco pelo chat. Então, aqui na parte inferior da tela está escrito chat. Vocês clicam, vocês podem digitar e endereçar para a Ivonete, que ela vai estar interagindo comigo para que a gente possa ir falando com vocês também e respondendo as perguntas. Tá bem? Então, eu vou pedir para a Lívia começar. Lívia. Boa noite, eu sou Lívia Ota, eu tenho 2 filhos, sou médica e todas nós somos colaboradoras do Centro de Estudos Paraíso. Hoje a gente vai dar uma pincelada do que a logosofia fala sobre esse tema. O destino é algo que inquieta todo mundo. Quando eu ouvi alguém falar sobre o destino, eu pensava assim, eu ouvi alguém falar assim, o destino dele estava traçado, ou aconteceu alguma coisa ruim, que fatalidade, que destino cruel, ou então, aquela pessoa se deu muito bem na vida, é o destino. Quem determina o destino? Ele está pré-determinado ou não? A
eu fui ver o que o dicionário fala sobre isso. E a confusão começa lá. Passa para mim, Beth, o próximo. Então, vejam, eu encontrei no destino essas duas definições. Conjunto de fatos supostamente considerados fatais, que constituem a vida de uma pessoa e que estão fora do seu controle. Fatalidade. Ou local onde se quer chegar. Meta, objetivo. Veja que eu só posso ser vítima do meu destino, como diz a primeira definição, ou eu posso escrever essa história, como diz a segunda definição? E quem influencia tudo isso? Quais os fatores que influenciam neste processo? O ambiente influencia? Se eu pensar no ambiente, tem alguma diferença, por exemplo, num animalzinho que nasce na rua e no outro que nasce num pet shop? Existe diferença do destino em quem nasce na Alemanha e quem nasce no Afeganistão? Ou é igual? Então, eu sou sempre o passivo dessa história. Se eu nascer num lugar, sorte a minha. Se eu nascer no outro, azar o meu. Tal qual meu animalzinho de estimação? Não, Lívia, lógico que não. O homem é um ser racional. Somos seres racionais. A gente pensa, a gente decide. A pergunta que eu faço agora é, somos só isso? Seres racionais? Quando eu ingressei na logosofia, eu imaginava que o ser humano fosse isso. Passa para mim, Beth, o próximo, por favor. Eu imaginava que o ser tinha uma configuração biopsicoespiritual, como a logosofia fala. Eu pensava num espírito, eu pensava numa mente, eu pensava que eu tinha uma sensibilidade e que eu escolhi o meu destino porque eu tinha algo que ninguém mais tinha, a inteligência. Só que a logosofia, ela me mostrou tudo isso aqui, ó. Não era só aquilo que eu pensava. Ela me mostrou que eu tenho um sistema sensível com faculdades como com a sensibilidade, com as faculdades de sentir, querer, amar, consentir, agradecer, perdoar, entre outras. Que eu tinha sentimentos e que eu poderia criar os sentimentos. Ela me apresenta um sistema mental com aquela inteligência que eu pensava que eu tinha, mas ela me aponta a inteligência como uma faculdade capaz de manejar todas as outras. Pensar, refletir, observar, entender, imaginar. Eu pensava em tudo isso, que a minha inteligência tinha que saber discernir tudo isso na hora de fazer uma escolha. E, para minha surpresa, ela me mostrou um conceito de pensamentos. Pensamentos como uma entidade com vida própria, que são entidades autônomas com vida própria e que muitas vezes guiam toda a minha vida sem que eu me dê conta disso. E ela me ensina a conhecer, identificar, selecionar e utilizar tudo isso. Eu consegui imaginar toda essa grandeza, essa riqueza dentro de mim na hora de fazer uma escolha? Não. Eu não tinha conhecimento dessa complexidade toda. E eu achava que eu fazia as minhas escolhas com aquela inteligência que eu tinha as rédeas da minha vida. Foi aí que eu entendi que muitas vezes eu era levada por pensamentos que sequer eram meus. Pensamentos alheios ou alguns pensamentos que a logosofia me ensina como pensamentos deficiência. O que é isso? São pensamentos que vão tomando conta da minha vida, que eu vou atuando com eles reiteradamente e acabam fazendo parte da minha constituição. Intolerância, impaciência, falta de vontade. Tem uma lista enorme, tem um livro só falando disso. Uma certa vez, nós fomos destinados a falar com crianças de 4 a 12 anos sobre esse tema. Destino. E eu tinha que mostrar para eles como que isso funcionava, né? Então, nós apresentamos uma história de duas crianças gemelares. Põe para mim, Beth, a próxima.
Então, são crianças que nasceram da mesma mãe, mesmo DNA, são crianças que frequentam os mesmos ambientes, que recebem os mesmos ensinamentos dos pais, e um chama João e o outro se chama Pedro. E aí nós pedimos para as crianças identificar quem é João e quem é Pedro nessa imagem. Tanto faz, né? São idênticos. E nós vamos contando a história dessas crianças para aquele conjunto, né? Então, eles foram crescendo e fazendo as suas próprias escolhas. Exemplo, João escovava os dentes, Pedro não. João estudava, Pedro não. João cultivava amizades, Pedro queria ganhar em todas. João refletia antes de se aventurar numa brincadeira perigosa. O Pedro adorava uma brincadeira traquina, tinha um pensamento da traquinagem. Contando as histórias para essas crianças, a gente foi mostrar depois como que eles eram numa idade tipo escolar. Vamos lá, como é que ficou? Um é João e um é Pedro. Quem é um e quem é outro? Vocês conseguem distinguir? Eles não tinham as mesmas características biológicas, o mesmo ambiente externo? Onde está o que motivou toda essa diferença? Naqueles pensamentos de deficiência que o Pedro carregava. A logosofia diz que esses pensamentos exercem forte pressão sobre a minha vontade e me induz a satisfazer algo que não era do meu desejo. E a pessoa começa a ser chamada pelo pensamento que ela briga. Lá vai o vaidoso, lá vem o folgado, olha lá o egoísta, aquele cara é rancoroso, intolerante, intrometido, presunçoso. São todos pensamentos que a gente vai carregando na vida, eles vão tomando conta e a gente acaba fazendo escolhas sem refletir, sem pensar que aquilo não era o que a gente queria, que a gente está sob a influência desses pensamentos. E esses meninos se tornaram adultos. Vamos lá? Quem é João? Quem é Pedro? Quando viram essa imagem, né, desse menino com o braço torto, me perguntaram, esse braço não está errado? Não, porque o Pedro ele se meteu numa brincadeira, quebrou o braço e se recusou a fazer o tratamento como o médico mandava. Então, ele ficou com o braço torto para sempre. Isso é o destino? O que aconteceu com ele é a fatalidade? O Pedro é vítima do destino ou das escolhas que ele fez na vida? A logosofia me ensinou que o nome disso é herança de si mesmo. Eu acho que esse termo diz tudo. E essa herança será tanto melhor quanto mais conhecimentos eu tiver deste mundo interno e como eu conseguir atuar com esses pensamentos na minha vida. Eu vou contar para vocês uma experiência muito simples que me mostrou como eu sou capaz de manejar esses pensamentos se eu estiver consciente. Vocês lembram que a consciência faz parte daquela configuração. Então, vamos lá. Teve uma Copa do Mundo que teve o jogo do Brasil com a... Lembra que tinha a Vuvuzela? Isso aqui, ó, a Vuvuzela. Vocês lembram dessa Copa do Mundo? Nesse dia, um dos meus filhos a gente tinha se desentendido por algum motivo e ele pegou uma Vuvuzela e passou 90 minutos do jogo com aquela Vuvuzela na minha orelha e dizendo assim, você não entende nada de futebol, o que você está fazendo aqui? Isso não é coisa para mulher, você não entende nada. E além de falar tudo aquilo, com a Vuvuzela atormentando os meus ouvidos. 90 minutos. Só que eu estava atenta, eu estava consciente e eu falei, eu vou mudar essa realidade. Eu identifiquei ali um pensamento tentando me provocar. E é interessante que no começo a gente não sabe muito o que fazer, porque a gente acaba fazendo o que a gente sempre fez, né? O que a gente está acostumado a fazer. Botar de castigo, brigar. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu não vou fazer o que eu faço sempre.
E aí, interessante que como a gente não tem o que colocar no lugar, né, porque a gente ainda não sabe manejar tudo isso, quando a gente estuda logosofia, alguns ensinamentos vêm para nos ajudar. E alguns ensinamentos que vieram, eu vou falar para vocês agora. É o próximo para mim, Beth, por favor. Se quiser chegar a ser o que não é, deve principiar por deixar de ser o que é. Então, eu não sabia o que eu ia ser, mas eu não ia ser o que eu era sempre naquela circunstância. Outro ensinamento que veio para mim naquele momento é não se deixe incomodar. Na realidade, o ensinamento é não incomode e não se deixe incomodar. O incomode era por conta dele, mas ele não estava muito consciente disso. Então, eu não podia me deixar me incomodar. O outro ensinamento que veio foi separe o ser do pensamento. Ele é o seu filho, que você ama, e existe um pensamento lá dentro. Eu tinha que separar essas duas coisas. E eu não devia comprar briga com o pensamento dele. O outro ensinamento é, se não estiver serena, não atue, contenha-se. Mas, ao mesmo tempo, vinha um pensamento. Você não vai fazer nada. Isso é um desrespeito. Ele está desrespeitando a mãe. Você é uma banana mesmo. Eu segurei tudo aquilo. Isso tudo acontecendo e a vuvuzela na minha orelha. O jogo acabou, ele desistiu, porque ele não conseguiu o que ele queria. E depois a gente conseguiu conversar sobre isso mais tarde. E aí eu fiquei refletindo. Quando eu tenho esse conhecimento, que eu consigo identificar os meus pensamentos e compreender que os que vivem comigo também estão sob influências desses pensamentos. E eles nem sequer nem têm noção disso, como eu também não tinha. E muitas vezes eu não estou consciente e acabo atuando com aquele pensamento que não me é muito útil mesmo. E eu entendi que conhecer o funcionamento de tudo aquilo, né? Por isso que eu falei que é uma pincelada, porque conhecer todas aquelas faculdades, como funciona, a atuação de cada uma, me torna mais assertivo nas minhas escolhas e muito mais valente para atuar frente às adversidades que a vida vai me trazer, porque vai. Veja que aquele tema fatalidade não é mais este termo. Ela se tornou uma oportunidade de aprender e melhorar a mim mesma. Isso não é ser dono do meu destino? A Beth, a Vilma e a Selma vão agora nos contar se isso é possível ou não. Obrigada. Quantos elementos importantes e experiências você trouxe, Lívia? E, para mim, pensamento também, né? Conhecer o conceito de pensamentos também mudou minha vida e também o fato de poder mudar a herança da minha vida e auxiliando os que me cercam. E eu gostaria de contar uma experiência que eu vivi também quando eu era criança. Eu tinha aproximadamente uns 7 anos e hoje se fala, né, da quarta revolução industrial, né, que a tecnologia ela está ajudando os homens, as pessoas, as cidades, o mundo, enfim, né? E naquela época eu passei pela terceira revolução, né? Porque nos anos 60 meu pai era um alfaiate e as pessoas começaram a comprar roupas em lojas, roupas prontas, não faziam mais. E aí minha família teve um problema financeiro, né, pela diminuição do trabalho. E eu um dia conversando com meu pai, que meu pai trabalhava à noite, eu ficava com ele, né, escrevendo. E eu falei para ele, eu falei, pai, eu quero fazer faculdade. E ele pensou e me respondeu, filha, eu não sei se você vai poder, porque ele estava com aquele pensamento de preocupação. Eu fiquei muito triste. E eu falei para o meu pai, depois de pensar um pouco, pai, eu vou sim. E então eu vi que naquele momento eu estava criando um anelo no meu coração que ia mudar minha vida. E eu lutei bastante, o meu pai também, né, que entendeu e sempre lutou pela nossa família e que ele deixou uma herança maravilhosa que foi me ensinar a lutar pela vida. E hoje eu estudo,
na minha profissão, tecnologia, projetos, logosofia. Eu gosto muito de aprender. Então, são muitos aspectos que a gente pode estar apresentando sobre essa questão de destino, né? E eu vou pedir para continuar com as experiências da Maria Vilma. Oi, boa noite. Obrigada, Beth. A Lívia contou a história do Pedro e do João até, assim, mocinhos. Eu diria que eu sou o Pedro já de idade avançada. Porque a história que ela contou do Pedro, especificamente, foi a história que mais eu me identifiquei. Aquela história cheia de escolhas erradas, de rumos não tão felizes, de situações não tão bonitas. Não tenho o braço quebrado, mas eu tomei algumas decisões ruins. E quando eu comecei a estudar logosofia, eu quis saber por quê. Então, passei por tudo que o Pedro passou, mas por quê? Né? E como evitar que isso aconteça de novo? Né? Eu fiquei um Pedro mais esperto. E uma das coisas que a logosofia trouxe, um dos elementos bem importantes para mim, é que o erro começa na mente. Se a gente tem uma mente bagunçada, desorganizada, cheia de pensamentos, como a Lívia falou tanto dos pensamentos, se eu tiver um monte de pensamento inútil, um monte de pensamento me atrapalhando, é claro que as coisas não vão funcionar direito. Eu não vou tomar as decisões da melhor forma. Então, a logosofia me trouxe um ensinamento que diz que o ser humano erra por ignorância ou por inconsciência. Então, ou ele ignora, não sabe das coisas, ou ele está inconsciente e não sabe nem o que está fazendo. E eu comecei a recordar de algumas situações que eu passei e encontrei várias situações semelhantes às do Pedro que aconteceram comigo. Por exemplo, uma vez eu aluguei um imóvel que eu tinha ganho de herança e aluguei. Deu tudo errado, tudo errado. Tive prejuízo financeiro, minha vida ficou de ponta cabeça, tomou um rumo horrível, me afetou até a saúde. Tá, mas e aí, por que que isso aconteceu? E nisso a logosofia é fantástica. Ela consegue, essa ciência traz elementos que explica tudo isso. E claro, para a gente deixar de ser Pedro, né? Para a gente começar a acertar e ficar mais no time do João, que fazia tudo direitinho. Então, esses rumos que a vida foi tomando por ignorância ou por inconsciência, né? Porque eu não sabia o que estava fazendo, isso começou a diminuir, porque eu comecei a ficar mais assertiva. Me baseei nesses ensinamentos, mas principalmente naquela postura de aprender. Aprender com tudo isso. Por que que deu errado? Então, eu observei algumas coisas, né? Algumas coisas que eram importantes para mim. Essa foi a minha experiência, né? A Lívia mostrou, como ela disse, algumas pinceladas da mente, né? Que na inteligência a gente tem várias faculdades na mente, a faculdade de pensar, de recordar, e tem uma de imaginar, que eu percebi que em mim era muito esperta. Ela tomava conta de tudo. Então, eu não sabia como alugar um imóvel. Eu imaginava como era. Erro número 1. Então, eu fui fazendo coisas por ignorância. Eu não sabia como fazer. E a logosofia diz tão claramente que a gente precisa aprender, a gente tem que se conhecer, né? Saber o que há dentro de nós, os nossos pensamentos, as nossas dificuldades, em que as coisas são mais fáceis. Tem que rever alguns conceitos, né? Eu me lembro em algumas situações que eu não sabia realmente o que eu estava fazendo, eu não tinha o conceito daquilo. Por exemplo, casar. O que é casar? Como é que é ser uma esposa? A gente tem que ter esses conceitos muito claros, senão a gente erra por ignorância ou por inconsciência. E essa seleção de pensamentos é uma coisa fantástica, fantástica. A gente se livrar de pensamentos velhos, preconceituosos, pensamentos inúteis, às vezes são alarmistas. Tem pensamento que só fica dizendo, vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. Esses pensamentos eu dispenso. E aí eu descobri que dentro da logosofia existe um método, e esse método nos diz para diariamente anotar tudo o que pensamos o dia todo.
tudo que veio na nossa mente o dia todo, o que sentimos durante o dia. E nessas anotações eu fui ficando mais consciente do que eu estava fazendo, porque eu via claramente no papel o que eu tinha acontecido, o que estava acontecendo com a minha vida. O ideal é não deixar para descobrir de noite, né? Já estar consciente durante o dia. Mas tudo é um estudo, tudo é um treinamento. E aprendi também, que para mim funcionou muito bem, a pedir ajuda. Então, no lugar do Pedro, né, ao invés de quebrar o braço porque subiu no lugar errado, vamos pedir ajuda, vamos ver quem sabe mais, vamos procurar entender mais das coisas. Então, aprender com tudo isso, para mim, foi muito importante. O meu imóvel está alugado, mas agora está direitinho, recebo direitinho, não tem mais dor de cabeça. Agora eu fiz do jeito certo. Eu fiz como o João faria. Então, esse aprendizado é o mais importante. Quando minha vida toma um rumo errado, quando eu tomo uma decisão errada, aprende e faz direito. Mas existe um fator importante para fazer essa virada, que para mim foi uma mudança incrível, que é se perdoar. Se eu não me perdoar por ter errado, eu não vou conseguir realizar essa mudança, esse aprendizado, essa libertação, né? E se libertar é tão bom. O que adianta eu ficar amargurada porque fiz as escolhas ruins, minha vida tomou um rumo ruim? Eu preciso me perdoar, entender que eu estou nessa vida para aprender, né? Eu fiz errado, é verdade. Mas eu tenho que me perdoar, ser mais tolerante comigo, mais paciente, mais minha amiga e me ajudar a acertar. Então, para mim, esses conceitos logosóficos fizeram muita diferença para realmente conseguir ter um destino melhor na minha vida, que ela tome rumos mais felizes, com mais liberdade e parar de errar um pouco, me tornando menos inconsciente e menos ignorante. Para fechar tudo isso, eu vou pedir para a Beth projetar algo que eu li num dos nossos livros de logosofia, que eu acho que representa muito bem tudo isso que eu estava manifestando. É antes, Beth. Eu acho que esse é o meu. Eu vou ler, bem calmamente. O conhecimento logosófico é dirigido à consciência, pois é verdade inquestionável que quando os seres pensam e atuam conscientemente, tal como a logosofia prescreve, tudo fica registrado na consciência. Ocorre, então, que quando estes mesmos seres se queimam, dão uma de Pedro, né, nas experiências da vida, curam as partes psicológicas afetadas, preservando-as de novas queimaduras com o suave e seguro bálsamo do conhecimento extraído delas e chegam, em muitos casos, a alcançar a imunização. Eu espero que a minha experiência tenha ajudado de alguma maneira, porque para mim fez muita diferença passar por tudo isso, sem conhecimento logosófico e com conhecimento logosófico. Obrigada. Beth. Muito bom ouvir você, Maria Vilma, com as suas experiências, mostrando a importância de ampliar a vida, de poder adquirir novos conhecimentos, e o ensinamento logosófico, ele nos inspira a isso. É uma realidade que eu vivo na minha vida, e a Maria Vilma falou do método logosófico. No método logosófico, anotar, como ela falou, faz parte do método. Então, eu faço uma analogia, né? Que o método é como uma lanterna que faz eu enxergar o meu mundo interno, né? Para eu poder direcionar a minha vida com mais acerto. E agora eu vou pedir para a Selma falar sobre um tema instigante, que é o livre-arbítrio. Boa noite. Saibam que a presença de vocês traz muita alegria a nós, estudantes, integrantes da Fundação Logosófica. Como disse a Beth, eu vou trazer algo sobre o livre-arbítrio. Na verdade, eu vou trazer duas experiências sobre o livre-arbítrio, que é uma faculdade inata do ser humano e que pode influenciar na edificação
do destino. Se eu escolho este, né, caminho ou aquele, como Pedrinho e Joãozinho, né, parece óbvio que isso vai influenciar no resultado. Mas uma coisa é a possibilidade, todos nós temos. Outra coisa é o real exercício do livre-arbítrio. Será que exercemos o livre-arbítrio em nossas vidas? Alguém aqui concorda? Já comprovou? Alguém duvida? Se duvida, não está sozinho. Essa é uma questão que inquieta a humanidade há séculos. Vamos à minha experiência. Primeira delas. Foi quando eu vivi, quando eu ingressei, logo que eu ingressei na Fundação Logosófica, né? Vamos partir também de um conceito corrente de livre-arbítrio, eu acho que todos mais ou menos concordam, que tem a ver com a possibilidade de escolha de acordo com a própria vontade. Ou seja, de forma totalmente livre, sem a influência de qualquer causa ou condição, né? Esse seria o livre-arbítrio. Acho que é um conceito comum aí para todos. Daí que eu me questionava, como eu posso ser o árbitro, ou seja, o juiz que analisa, julga, decide se ao errar eu poderei ser punida. Assim como acontece com as leis humanas. Se eu cometer uma infração, obviamente vou responder por ela. Ora, se eu julgo, decido e sofro uma sanção humana ou divina, onde está o meu livre-arbítrio? Então eu pensava assim, parece que eu não sou tão livre assim para decidir. Parece que esse livre-arbítrio não existe. Eu acho que a logosofia está equivocada. E o meu raciocínio, ele aparentemente era perfeito. Para mim era perfeito. Eu acho que talvez até alguém aqui pense da mesma forma. Mas o meu equívoco estava em tentar compreender o livre-arbítrio apenas do ponto de vista externo, desse ambiente externo. Ocorre que eu desconhecia a minha realidade interna, que é lá ali onde nasce essa vontade. Então, eu aprendi com esta ciência que existem elementos que estão dentro de mim, tá? E que eu comecei a observar a partir do conhecimento desse mundo, que a logosofia chama de mundo interno, e que integra a minha psicologia. É uma realidade que todos temos. Querem ver como vocês também, em algum momento, olharam para esse mundo interno? Sabe quando a gente sente dor, ou sente uma tristeza? Então, é desse mundo que eu estou falando, ou de alguma emoção. Daí que se eu quiser mesmo entender verdadeiramente como exercer o livre-arbítrio, ao longo da vida, né? A insuficiência dos conhecimentos também inviabiliza o livre exercício, o exercício do livre-arbítrio. O criador da logosofia, ele dá um exemplo que é muito, muito claro para mim, muito fácil de entender. Ele diz assim, se uma pessoa quiser escrever um livro, é possível que ela consiga. E, de repente, uma outra quer também, tem essa vontade de escrever esse livro e não consegue, porque não tem conhecimentos. Então, fica bem claro o quanto o livre-arbítrio, ou seja, conseguir realizar essa vontade, está condicionado ao conhecimento. Em resumo, assim, da minha experiência, dessa experiência, eu entendia que o cerceamento estava do lado de fora. Mas as causas que impedem que a minha vontade seja livre, por vezes estão dentro de mim. Vejam como é real, né? Vou trazer uma analogia, porque eu sou do tribunal, do jurídico, então eu faço muita analogia com as leis. Então, vamos supor
que o Código de Trânsito está aí, né? Vamos supor, não, o Código de Trânsito está aí. Será que esse Código de Trânsito vai me coagir a fazer isto ou aquilo? Eu penso que não. Ele pode até me intimidar, né? Mas se eu quiser ultrapassar o sinal vermelho, eu vou ultrapassar, né? Aliás, se fosse as leis assim, nem precisaria de judiciário, né? Se elas intervissem, exercessem, né, essa força no interno. Eu compreendi também que para exercer o livre-arbítrio, eu devo buscar conhecimentos, tanto dessa realidade externa, que a gente está falando, como da nossa realidade interna. Isso é o que vai me permitir acertar cada vez mais. Em outras palavras, eu serei mais livre quanto mais conhecimentos eu tiver. Em suma, eu aprendi que o livre-arbítrio, ele pode ser exercido sim, tá? De forma relativa e na medida do grau de conhecimento alcançado. Isso fica fácil da gente perceber. Quando você é criança, você tem um grau de conhecimento. Quando você é adolescente, você tem outro grau. Quando você se torna adulto, você tem um outro grau de conhecimento. E, além desses conhecimentos, existem estes conhecimentos que a logosofia está dando a conhecer, né? Conhecimentos que ela chama de essenciais ao ser humano. Bom, vou para a minha segunda experiência. Então, essa experiência é uma vivência da época de escola, quando eu era criança ainda. Aqui na logosofia, nós somos estimulados a recordar a criança que fomos. Isso nos ajuda a compreender muito o ser que somos hoje. Bom, eu tinha alguns colegas que não tinham, digamos, um comportamento muito adequado na sala de aula. Eram meio bagunceirinhos, aliás, bem bagunceirinhos. E teve um episódio que me marcou bastante. A gente estava assistindo uma aula, né? Estava lá sentada, perto deles, e meus colegas começaram a vaiar a professora. Vaiaram lá, bem forte. E daí, eles foram expulsos da sala de aula. E na confusão, como eu estava sentada perto, eu também fui expulsa, sem ter feito nada. E quando eu cheguei lá fora, né, aliás, eu fui levada para a sala da diretora, na diretoria, e lá eu fiquei sabendo que hoje eu acho que nem pode expulsar assim, né, não sei, mas enfim, eu fiquei sabendo que além de expulsa, eu ficaria 3 dias sem assistir às aulas. E eu fiquei muito triste, eu chorei bastante, porque eu não tinha feito aquilo, eu fui punida por algo que eu não tinha feito, e que não condizia com o meu modo de ser, com a minha educação, com o respeito que eu tinha pelos professores, nada a ver. E foi aí quando eu tomei eu não sei se eu posso chamar de pequena, grande decisão na vida, eu decidi espontaneamente me afastar daquele grupo. E essa escolha, ela foi baseada em minha única e exclusiva vontade. Não teve coação dos pais, não teve coação dos professores, enfim. E hoje, ao recordar essa experiência, e agora, né, analisando de forma consciente, eu observo que mesmo com aquela mente incipiente daquela criança, eu consegui, dentro da minha medida, exercer o livre-arbítrio. Essa escolha, ela influenciou minha vida e trouxe consequências futuras bem positivas, que refletem até no que eu sou hoje. Aprendi a fazer escolhas, a dizer não. Isso aqui não serve para mim. Como, por exemplo, a companhia daqueles colegas. Embora eu não tenha ficado de mal, eu optei por me afastar. Eles não tinham nada a ver com o meu pensar, com o meu sentir, como eu já trouxe, né? Aprendi a buscar sempre me posicionar de uma forma mais clara, que entendessem quem eu sou. E a sementinha que eu plantei lá atrás, ela se desenvolveu, deu frutos, porque modificou um pouco o meu caminho. Aquela menina, né, lá atrás, ela contribuiu para o destino desta pessoa, né, desse ser que está aqui à frente de vocês.
Eu herdei algo daquela menina, né? E é o que a gente aprende aqui. Como já foi um pouco trazido, somos hoje produto de uma sucessão de seres, né? Que herdam, a gente vai herdando as próprias escolhas. Enfim, aquela criança optou por trilhar o caminho do bem na sua vida, né? Cultivar o que lhe fazia bem. O criador da logosofia, ele afirma que a gente pode chegar a, nas palavras dele, ser dono e senhor de sua vida, né? Uma pessoa pode chegar a ser dono e senhor de sua vida e também, talvez, de seu destino. Aliás, um dos 7 objetivos dessa ciência, pode projetar, Beth? A edificação de uma nova vida, e um dos objetivos, né? O 6º. Então, ele corresponde à edificação de uma nova vida e um destino melhor, superando ao máximo as prerrogativas comuns. Daí que a gente tem escolhido trazer esse tema para apresentar a logosofia para vocês. Esperamos que tenham experimentado e gostado. Beth, estejam experimentando e gostando. Beth? Obrigada, Selma. Como é importante o livre-arbítrio, né? O conhecimento que nós vamos adquirindo, os valores que nós consideramos importantes para a nossa vida, para que a gente tome decisões acertadas, né? Mais acertadas para a nossa vida, para as pessoas que nos rodeiam. Então, eu penso que essa questão do livre-arbítrio, ela é bastante importante. E eu gostaria, então, essa reunião, ela chama Experimentando Logosofia. Então, nós vamos deixar um espaço para que vocês possam se manifestar. Então, nós vamos dar alguns minutos para isso, né? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Que elementos vocês retiraram dessa reunião sobre esse tema para que vocês querem trazer para a vida de vocês? Para vocês experimentarem, que vocês sentiram que pode ser importante para vocês. Então, vocês podem escrever no chat, como eu falei, na parte inferior da tela tem o chat, vocês podem escrever e direcionar para a Ivonete, que ela e eu estaremos interagindo. Então, eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem isso. Já estamos começando a receber alguns retornos aqui. Observar os pensamentos, fundamental. Observar os pensamentos que nós estamos, escolher os melhores, né? Evitar os negativos, né? Que tiram a nossa energia, muito importante. Outro, conhecer o mundo interno. Muito importante. Nós vamos ver que pensamentos estão em nós, sentimentos, emoções, para que a gente possa atuar sendo, tem um ensinamento que fala, né, sendo ator na nossa vida e não espectador. Porque senão vem um pensamento e ele faz com que eu faça algo que eu não quero fazer, por exemplo, né? O que mais? Aprender com os erros. Tão importante, né? Olhar para trás, para que eu não repita o que eu errei, e como a Vilma trouxe, né? Não com culpa, mas que eu fale, olha, isso não está bom, eu quero mudar. Eu quero mudar porque eu posso ser melhor. Eu posso adquirir outra posição na vida sem esse aspecto que me atrapalha. O que mais? Adquirir novos conhecimentos. Eu acho que se nós não tivermos novos conhecimentos, como é que eu posso mudar? Né? Se eu tenho um conceito,
mas esse conceito não se amplia, eu não tenho como ser diferente. Então, eu preciso vencer a inércia e eu preciso, então, buscar conhecimentos que me ajudem como ser humano, a ser um ser humano melhor, né? Deixa eu ver o que mais. Aqui tem muitos aspectos. Formar uma nova herança. Então, essa herança é minha e eu sou responsável por formá-la. E também ajudar as pessoas que me cercam, né, a terem uma herança melhor também, com mais felicidade, com mais segurança, com mais alegria, que são propostas que a logosofia tem trazido para a minha vida. Eu tinha falado sobre perguntas também. Alguém fez uma pergunta aqui, deixe-me ver aqui. Como vencer as deficiências e fortalecer a vontade para mudar os rumos da minha vida? É um trabalho grande aqui, né? Então, como que eu vou vencer as deficiências? Como a Lívia trouxe, os pensamentos, eles são forças. E eu posso ter pensamentos positivos e negativos. Então, as deficiências, elas são pensamentos negativos que atrapalham a minha vida. E se eu não tomar cuidado, eles atuam sem a minha vontade de atuar. Eu lembrei, deixe-me pegar aqui, eu lembrei desse livro de logosofia, Deficiências e Propensões do Ser Humano. Nele, o autor da logosofia, ele cita 44 deficiências que o ser humano pode ter, e propensões também, e algumas propensões. Essas deficiências, ele mostra como cada deficiência atua na pessoa, mas ele mostra também como atuar com as antideficiências, que são essas antideficiências, se eu trabalhar com elas vão fazer com que eu adquira uma virtude na minha vida. Então, a logosofia, com o seu método, ela tem esse objetivo de construir uma vida melhor. Então, deixe-me ver aqui. Você falou sobre a vontade, né? Então, a primeira deficiência aqui que é citada, vou achar aqui no livro, a primeira deficiência é a falta de vontade, que ele descreve. E a antideficiência é a decisão. Então, se eu não tenho vontade, eu tenho que ver que ela está atuando em mim, que ela está me atrapalhando, e eu tenho que cultivar a decisão. Como que ele coloca a decisão? A vontade e a decisão. A vontade é uma força psíquica que move as energias humanas e põe em atividade as determinações da inteligência para o bem, defesa e superação do indivíduo. Então, eu vejo, né, que eu vou precisar da vontade para eu fazer um projeto de vida ou em qualquer setor da minha vida. E nisso é um trabalho que exige a nossa atenção, observar o nosso interno, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, né? Que é o quê? Para eu mudar o rumo da minha vida, como foi trazida aqui na pergunta. Então, eu vou precisar ter paciência, ter perseverança, ter paciência. Então, vários elementos aí para que eu consiga chegar no objetivo que eu quero para a minha vida. Vamos ver o nosso horário. Faltam 5 minutos, né, para o encerramento da nossa reunião. Tem até mais perguntas, mas a Ivonete vai responder, ou nós mandaremos para vocês, né, por causa do tempo. E eu vou então projetar aqui
Um minutinho. Então, era esse ensinamento que eu gostaria de trazer para vocês, que eu gosto bastante, né? Esse destino, que é o nosso, que cada um pode forjar, depende muito da realização interna e do avanço no conhecimento de si próprio. É, por conseguinte, o próprio ser quem, voluntariamente, pode mudar seu destino por outro melhor, quando sua inteligência se esclarece e busca outros horizontes em que possa expandir sua vida, elevando-a por cima de toda limitação. Esse trecho eu gosto bastante para a gente pensar. Esse destino é o patrimônio espiritual do homem, o arcano inviolável que contém impresso o processo secreto de sua existência, que cada um de nós tem que buscar. Eu vou agora só falar sobre alguns pontos da logosofia. Então, aqui nós gostaríamos, né, de informar vocês que nós estamos no Instagram, então, com os convites para palestras, ensinamentos, vídeos, no Logosofia Paraíso SP. Também estamos no Facebook, Logosofia Centro de Estudos Paraíso SP. E também eu falei no início da reunião sobre o nosso site, que é o logosofia.org.br. Lá, o site ele foi totalmente reformulado, vocês têm informações sobre a logosofia, sobre a Fundação Logosófica, sobre o autor. Vocês podem baixar os livros gratuitamente. Então, o livro que eu citei, o Deficiências e Propensões e outros, vocês podem baixar gratuitamente para vocês lerem. Há textos, vídeos sobre diversos temas que envolvem o ser humano, o universo. Então, vale a pena vocês entrarem no nosso site. E para quem quiser continuar o estudo, né, aproveitar as energias da reunião e dar uma continuidade nos estudos de logosofia, nós oferecemos um curso gratuito de 3 semanas, onde em cada reunião semanal é 1 hora aproximadamente. Então, amanhã já vai ter uma reunião às 20 horas sobre os pensamentos e os conceitos que regem a vida. No dia 6 de outubro, no mesmo horário, 20 horas, a concepção de vida e os objetivos da logosofia. E no dia 13 de outubro, às 20 horas, a logosofia como ciência da vida. Então, aqui vocês têm o endereço no Zoom para vocês entrarem, e ele também vai ficar tanto no Facebook como no Instagram, e quem desejar é só entrar na reunião nesse horário, que será muito bem-vindo na reunião. Então, nós gostaríamos de agradecer a todos pela presença. Muito obrigada e boa noite.